Paz e graça, irmãos. Estou aqui com mais esse vídeo novamente. Pensei muito antes de fazê-lo, mas eu tive mais duas visões, orando às 4 horas da manhã, que eu sempre acordo às 4 da manhã. E numa delas eu vi esse furacão branco andando em cima das gramas, né? E acabou de acontecer o Mateu. E agora eu sonhei que eu estava dentro de um prédio e eu saía, não sonhei, eu tive uma visão durante a oração. E eu saía correndo, é muito estranho, é como se eu abrisse uma janela e eu conseguisse pôr o meu corpo e eu estar em dois lugares diferentes. E eu estava aqui, mas eu estava lá. E eu via, sentia tudo o que estava acontecendo do lado de lá. E eu estava correndo de um edifício, irmãos. Correndo de um edifício e eu saí correndo de dentro daquele edifício e eu olhei para minha direita e eu vi uma estrada larga, como se fosse a Avenida Paulista ou algum lugar nos Estados Unidos. Eu não sei que avenida era aquela. A única coisa que eu pude ver foi o chão tremendo muito e os prédios que balançavam, faziam assim do meu lado direito. Esse lado de cá que eu olhei e vi os prédios balançando. A única coisa que eu me lembro é que na fachada do prédio do lado havia alguma coisa laranja. Eu não sei o que é, se é um cartaz, se é a parede do prédio. E balançava muito, as pessoas correndo e gritando. Parecia muito a Avenida Paulista em São Paulo. Quem conhece, quem morou, como eu morei lá em São Paulo. Muito parecido, irmãos. Muito. Então, assim, tem muita gente falando na internet sobre terremoto no Brasil. Então, irmãos, fiquem atentos. Isso foi há 2 semanas atrás e eu tive esse sonho. E eu tive também, não é sonho, é uma visão, porque eu estava acordada, orando. E esse do furacão eu só contei para uma prima minha, de São Paulo, e aconteceu, e ela imediatamente me retornou e falou assim: Cê, tá acontecendo, tá acontecendo. E agora eu vi também este terremoto. Uma outra coisa que eu vi também, que o Senhor me mostrou, eu via o Senhor Jesus em cima de um mar de vidro. E o mar era como se era um vidro, mas ele mexia como se fosse água. E havia muitas pessoas embaixo, eu só conseguia ver a cabeça delas assim lá de baixo. E elas falando entre si. E o Senhor olhava para esse vidro e eu estava às costas dele. Eu não vi o rosto dele e ele muito preocupado. Eu estava muito alto, ele estava pequeno em tamanho menor, mas era um mar gigantesco, era um vidro, parecia um vidro. E ele andava em cima daquilo e olhava as pessoas. Então, irmãos, eu não sei o que significa. O que eu posso dizer para vocês é que antenem-se em santificar-se, em orar, porque o Senhor está de olho lá de cima e Ele está vendo tudo. A hora que chegar a hora do arrebatamento, sabe? Eu acho que Jesus está nos acompanhando, Ele sempre esteve, Ele nunca nos deixou, Ele sempre esteve e Ele está chateado. Eu senti que Ele estava muito preocupado com a igreja, com as pessoas e ele olhava muito para as pessoas, eu acho que, ou pessoas pedindo por socorro para ele, eu não consegui ver porque as pessoas falavam entre si e não levantavam a cabeça para cima, não olhavam, elas estavam todas assim, todas agitadas. E ele estava com uma roupa, um vermelho assim, meio desbotado, com algumas, com a toga mesmo, né, como ele usava, e algumas partes branco, um branco muito lindo, um cabelo castanho assim, meio. Não deu para ver muito bem se escuro, se claro, mas porque foi um flash assim que eu vi e fiquei vendo aquilo e não foi como o do terremoto. O terremoto demorou mais que eu consegui sair para fora, correr para fora e ver. Já esse do Senhor Jesus, eu vi assim aquele flash como se eu estivesse do alto, sabe? Como numa janela no alto e vendo e aquilo rapidamente se fechou. Então, o que eu tenho a dizer para vocês, irmãos, é que mantenham-se em oração, mantenham-se firmes. Não quero assustar ninguém, mas fiquem atentos. Eu não sei quando, eu não sei a hora.
Fiquem muito atentos. Eu via todos os prédios balançarem como se fosse gelatina. E eu via algo laranja do lado de cá, assim, um cartaz, um comercial, não sei o que, era alguma coisa laranja, ou era a fachada do prédio. Eu não me lembro, porque foi muito rápido. Paz e graça a vocês, irmãos. Fiquem com Deus.